Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 17. O livro de João é um livro interessante. Aliás, quando a gente começa a estudar um livro da Bíblia, né? Às vezes a gente tem o hábito de ler, sim, mas quando nós nos aprofundamos em um determinado livro, nós vamos vendo as preciosidades que esse livro nos proporciona. E o livro de João é uma dessas maravilhas, né? O livro de João, ele é dividido em 4 partes, tendo a sua introdução, o seu prólogo, é o livro dos sinais, o livro da glória, e ele termina então com o epílogo. E aqui nos depararmos com o capítulo 13, nós vemos que antes Jesus estava entre as multidões, conversando com as pessoas, conversando com fariseus, lidando com muitas pessoas, e agora nós nos deparamos com Jesus juntamente com seus discípulos. A proximidade com que Jesus queria ter com seus discípulos. É isso que nós vamos ver nesse capítulo. E antes de nós lermos, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de expor a Tua palavra. Toda a honra, toda a glória a Ti. Que o Senhor me use, ó Pai, nesse momento, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu possa transmitir, ó Pai, de maneira tranquila, cheio do Teu Santo Espírito, com toda a autoridade e poder vinda de Ti, Senhor. Te peço também por os corações que estão aqui nessa noite, que o Senhor também possa, Senhor, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então começa assim o versículo 1 desse capítulo 13, nós faremos a leitura e depois, ao término do versículo 17, nós veremos 3 convites que Jesus nos faz. Então começa assim o relato de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Que hora seria essa que João nos revela? E que hora é essa que estaria próximo de acontecer? Ele diz, de passar deste mundo para o Pai. É interessante essa relação de Jesus com Deus, porque sempre é um trato de obediência. Sempre Jesus, sendo obediente ao Pai, ele se refere a Deus como eu e Deus somos um. Ele é obediente, ele segue aquilo que Deus determinou, ele cumpre a missão que Deus o colocou. E essa é a relação com que Jesus tem com o Pai. A sua hora estava próxima. Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, aquela hora em que Jesus seria crucificado, a hora da sua morte, aquela hora que ele daria a sua própria vida. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que interessante, né? Jesus reunido com os discípulos, e quem aparece? O diabo. E é assim que ele trabalha, quando a gente menos espera. Às vezes a gente acha que a gente está na igreja, está protegido, está seguro, mas muitas vezes ele coloca algumas coisas nos nossos corações. Às vezes no pensamento, querendo te distrair, querendo com que você não preste atenção no louvor, na mensagem, te faz lembrar de alguma preocupação que você tem durante a semana. E é assim que ele trabalha. E o diabo estava lá. E já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e é interessante, mais uma vez, nós notarmos a relação do pai confiando tudo ao filho. Quando um pai chega ao seu filho, eu fico imaginando aquele pai que é dono de muitas propriedades, tem muitas riquezas, e ele chega para o filho e pode dizer assim: filho, tudo que eu conquistei, eu entrego para você. Eu sei que você pode ir adiante, porque eu confio em você. Então era essa a relação entre Jesus e Deus. E que, continuando o versículo 3, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, todo indignado, Pedro: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Então Jesus responde: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Naquele momento, Pedro não compreendia aquilo que Jesus estava querendo fazer. Que coisa é essa que Jesus quer fazer? Lavar meus pés? Eu não sou digno. Mas havia algo por detrás de tudo aquilo. Ele não entendia aquela missão que Jesus tinha de dar a sua própria vida. Mais tarde ele compreenderia. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás partes comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas então as mãos e a cabeça. Aí Pedro então já aproveita, né? Bom, se é para lavar os pés, então vamos lá, já lava tudo de uma vez. Ele não estava entendendo o significado daquilo que Jesus estava fazendo. Pedro pensava numa purificação e não no serviço em que Jesus estava realizando. Versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Jesus sabia que o traidor estava ali. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. Voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo servo e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Louvado seja Deus. E Jesus então nos faz 3 convites nessa noite. Primeiro convite. Jesus nos convida à conversão do orgulho
a auto-humilhação. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Naquele momento, o que Jesus estava fazendo? Ele tira a vestimenta que ele tinha e coloca uma toalha. Era muito comum naquela época, naquela cultura, que uma pessoa, ao receber outra em sua casa, ou propriamente um servo, um escravo, ele então cingia-se com uma toalha e lavava os pés daquela pessoa. Então Jesus, ao tirar a sua vestimenta, ele demonstra aos seus discípulos que ele não está sendo mais Senhor naquele momento, mas não em termos de divindade. Referência, relação entre servo e Senhor. Ele estava deixando de ser Senhor quando tirou a vestimenta, e quando ele colocou a toalha, ele estava dizendo: eu sou um servo e quero servir a vocês. Então Jesus, naquele momento que o jantar estava sendo servido, ele faz algo inusitado, algo que os discípulos não esperariam, aquilo de Jesus. Ele tira a sua vestimenta, coloca a toalha em volta da cintura e sai de posição de Senhor para a posição de servo. Jesus então se auto-humilha. Então, através desse exemplo, nós vemos a virtude da auto-humilhação. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos diz: no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele concede graça aos humildes. Pensando em termos de hierarquia, ou até mesmo no mundo corporativo, uma pessoa que é superior, que ele tem um alto cargo, se ele toma uma posição de inferioridade, tendo uma posição alta dentro da empresa, as pessoas olharão como um fracassado. Como é que pode? A pessoa atingiu um alto grau na sua vida profissional e agora ele se submete a isso? Então nós vemos que a vida do cristão vai de contramão àquilo que o mundo enxerga, aquilo que o mundo prega. Jesus faz ao contrário. Você consegue, no local onde você trabalha, imaginar o seu superior, o seu diretor, o presidente da empresa, saindo daquela posição que ele tem de executivo e de repente tomar uma posição de servo, de servir as pessoas a qual são submetidas a ele? É difícil pensar assim, né? Porque o mundo não enxerga dessa forma. Muitos executivos não enxergam dessa forma. Porque se você atingir um grau na sua vida profissional, você apenas tem que ser servido. Se eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho que ser servido. Eu não vou servir. Eu quero ser servido. E é assim que funciona. Mas Jesus quer que, como cristãos, nós assumamos outra postura. Ele quer que sejamos servos, porque isso caracteriza os seus seguidores. Aquele que serve, aquele que se auto-humilha. Então, assim como Jesus se auto-humilhou, ele nos convida a nos auto-humilhar e nos esvaziarmos de nós mesmos. É isso que muitas vezes nós precisamos, nos esvaziarmos do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso orgulho,
quantas vezes nos orgulhamos de tantas coisas, da posição que alcançamos na empresa, muitas vezes dentro da igreja, porque o meu ministério está indo muito bem, porque eu atingi um grau na igreja que eu sou visto como um bom professor de EBD, eu sou um bom pregador, mas nada disso, não é isso. Continue servindo, é isso que Jesus pede, a auto-humilhação. Uma segunda lição que nós aprendemos do texto e um segundo convite que Jesus nos faz, Jesus nos convida à conversão do individualismo ao serviço. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Ele mesmo, Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Ele não precisava fazer isso, mas era necessário fazê-lo. Porque atrás disso havia algo que ele precisava passar para os seus discípulos. Jesus derrama água em uma bacia e passa então a lavar os pés dos discípulos, inclusive daquele que o trairia, Judas. Jesus lavou os pés do traidor. Ele lava os pés daquele que o traíra. E, como eu falei, essa lavagem dos pés era reservada aos escravos. Os escravos é que realizavam este serviço. Era o papel deles. E Jesus assumiu esta postura diante dos seus discípulos. Então nós vemos nesse exemplo a virtude do serviço. Jesus quer que o servir aos outros caracterize a vida dos seus seguidores. Servir uns aos outros. É isso que mostra aquele que segue a Jesus. Nós vemos lá na Joap, desculpa dar mais uma vez da Joap, parece que a gente sempre fala de Joap, mas é o que está mais fresco aqui na nossa visão, naquilo que a gente tem estado lá, e é a primeira vez que nós estamos. Mas chamou a atenção uma senhora, a Cris até comentou disso, que ela pegou então todos os alimentos e começou a separar. Colocou lá bonitinho num canto, isso no sábado retrasado. Começou a colocar num canto, começou a preparar. Por quê? Porque os seus jogadores iriam ter fome depois, iriam ter sede. E aquela pessoa estava lá, providenciando tudo para os seus atletas. Ela poderia muito bem cuidar de outra coisa, podia estar envolvida com a sua família, envolvida com algum afazer seu, mas não. Ela estava lá, dedicando tempo aos atletas. E nós vemos também outro exemplo ali. Um exemplo de uma pessoa, de uma igreja lá do extremo sul, bem longe, para lá de Interlagos, que veio com o seu carro. E todos os atletas dentro do seu carro. Ele chegou atrasado, era o jogo que nós iríamos jogar contra aquela igreja. Ele chegou atrasado, nós tentamos fazer de tudo para não ter o jogo. Mas ele chegou. O que faz uma pessoa como essa ter tanta preocupação? Em primeiro lugar, ele enxerga o serviço. Servir a Cristo. E servir a Cristo não é sacrifício. Em segundo lugar, ele pensou nas pessoas, nos adolescentes, porque ele sabe a realidade daqueles adolescentes. Ele sabe que se ele não cuidar dos adolescentes que ele tem na igreja, o mundo vai buscar. Aqueles adolescentes vão para outro lugar.
Então, ele se esforça para trazer todos aqueles adolescentes. É o serviço. Marcos 10:45 nos diz: porque o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. É Jesus falando. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, assim como Jesus serviu, somos convidados a servir. E abandonarmos a lógica da hierarquia. Se eu estou nessa posição hoje, que Deus me deu, eu tenho que continuar servindo. Se o meu ministério está andando plenamente como Jesus quer, que eu continue servindo. Se tem muitas pessoas dentro do meu ministério, que eu continue servindo. Se o chá das mulheres teve êxito, é porque tinham pessoas servindo. E muitas vezes a gente não enxerga os bastidores. Foi bom que a Andréia colocou os números para a gente ver a realidade. A gente só enxerga a Andréia, de Paula, a Estela, né, que está na frente. Desculpa se eu esqueci de mais alguém. Mas tem as pessoas. Alguém falou? Quem? Thaís e Andréia. Existem mais pessoas trabalhando para aquele ministério ande. O dia amigo está aí. Muitas vezes nós fazemos apelos. Venha, coloque seu nome, participe. Não deveria ser assim. Gente, dia amigo chegou. Pronto. Não temos mais vagas para ninguém servir. Não deveria ser assim? Basta apenas um comunicado. O dia amigo está chegando. E as pessoas envolvidas, já com espírito de servir. E Jesus então faz um terceiro convite a nós. Jesus nos convida à conversão, da autonomia para a obediência. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que eu fiz? Então Jesus, como a gente viu, ele tira a sua vestimenta, coloca a toalha e lava os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos seus discípulos, ele então tira a toalha, deixa de ser servo naquele momento e coloca novamente a sua vestimenta. Ele ensina que se ele mesmo, sendo mestre e senhor, lavou os pés dos seus discípulos, então eles deveriam fazer o mesmo. Versículo 13. Vós me chamais o mestre e senhor, e o senhor, e dizes bem, porque eu sou. É interessante notar que Jesus não é autoritário. Não é aquela pessoa que aponta o dedo, faça isso, faça aquilo. O que ele faz? Ele mesmo dá o exemplo. Antes de mandar fazer o mesmo, ele já havia feito. Ou seja, ele é o próprio exemplo para os discípulos. Vocês viram o que eu fiz? Façam o mesmo. Não é aquela relação de faça o que eu faço,
faça o que eu mando, eu estou pedindo, eu estou exigindo. Jesus não faz isso. Não é a característica de Jesus. Ele sempre convida. Ele sempre chama com amor. Versículo 17 nos diz que Jesus declara que aquele que pratica encontra a felicidade. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Feliz é aquele que pratica. Feliz é aquele que faz aquilo que Jesus fez. Não é apenas o que ouve, mas é o que faz. E para concluir esse breve sermão, essa breve mensagem, vemos então que o convite de Jesus à conversão, ela vai do orgulho à auto-humilhação, do individualismo ao serviço, da autonomia à obediência. Filipenses 2,7 nos diz: antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é Jesus, que nos ensina tantas lições e nos ensina uma simples mensagem de lavar os pés uns dos outros. Eu me lembro que teve um acampamento que nós fizemos, aliás, nós não, né? O pastor chegou a fazer isso. É uma situação meio que constrangedora, alguém lavar os pés, o seu pé. Porque muitas vezes as pessoas não querem expor o seu pé. Talvez não goste. Talvez é uma coisa mais íntima da pessoa. E foi feito aquele exercício, eu me lembro muito bem, não lembro o ano que foi feito. Você lembra o ano? 2018. Mas através daquele gesto de lavarmos os pés um dos outros, nós estávamos demonstrando o quanto podemos servir uns aos outros. E é isso que Jesus nos ensina. O que faremos com o exemplo deixado por Jesus? Com esse exemplo deixado por Jesus? Praticaremos ou ignoraremos? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que refletir. Baixe sua cabeça, convido você a ter um momento de oração. Que você possa se colocar aos pés de Jesus neste momento. Se você não tem servido a Jesus da maneira como Ele quer, que seja um momento para que você possa, através desse exemplo que Jesus deu, você possa servir aos outros, ou a outros. Jesus nos deixou essa linda mensagem, esse lindo exemplo de servir. Que você possa servir. Mas Jesus também faz um quarto convite. Jesus te convida à conversão, da perdição à salvação. Se você não teve um encontro com Jesus ainda, este é o momento de você se encontrar e colocar-se aos pés de Jesus. Eu quero perguntar, há alguém que quer colocar-se aos pés de Jesus nessa noite? Sim, eu entendi a mensagem. Eu me coloco aos pés de Jesus. Eu quero ser um seguidor seu.